Bem-vindos ao canal Ressonantes. Aos que quiserem adquirir os livros do professor Hélio Couto, estarei deixando na descrição do vídeo links na Amazon com as obras do professor. Cérebro reptiliano, primeiro. Na medicina, essa parte do nosso cérebro é conhecida como complexo R. Foi pesquisada pelo neurocientista Paul MacLean. Seu livro, The Triune Brain in Evolution, ed. Clover Print on Dema, custa R$ 1.352,70. Um livro com este preço deve ser sobre um assunto extremamente importante e valioso, não acham? E também estar ao alcance de muitos poucos, é claro. Para uma descrição científica, vejam o link na descrição do vídeo. O cérebro reptiliano é responsável pela autopreservação e agressão. Essa é sua função principal. Já está visto o quanto ele é responsável pela situação da pessoa, na vida, seu dinheiro, sua saúde, seus relacionamentos, etc. O comportamento humano está na função direta do complexo R. Ele explica o porquê da tremenda autossabotagem que os humanos fazem. Entendida a função do cérebro reptiliano, entende-se praticamente todo o comportamento humano, todos os problemas que existem nesse planeta e também qual é a solução. Não estou falando do cérebro dos crocodilos. O complexo R, ou cérebro reptiliano, é o nosso cérebro, a parte mais profunda dele. É da maior importância entender como ele funciona, pois aí a solução dos problemas aparece como passe de mágica. Já perceberam todos os comportamentos repetitivos de autossabotagem que os humanos fazem? O complexo R é o responsável. Lembram quando falo que é preciso limpar toda a programação negativa ou passar pela catarse? É nele que está toda essa programação. Quando é associado com o cérebro límbico e a amígdala, é imbatível na manipulação. No livro Inteligência Emocional de Daniel Goleman, está uma descrição extensa do que é um sequestro emocional. Todos os desejos instintivos e reações de luta, fuga, provém dele. Vejamos suas características. Todas as reações de agressividade com toda a gama de violência implícita decorre dele. É por isso que é tão fácil criar uma guerra. Toda vez que a pessoa age sem pensar, na verdade está pensando apenas com o cérebro reptiliano. Vejam a diferença de velocidade na resposta, a informação entre a amígdala e o neocórtex. Toda a sociedade está repleta de comportamentos ritualísticos. É essencialmente uma função do complexo R. É lógico que esses rituais implicam numa hierarquia. Em todos os setores de atividade existe a hierarquia. Toda cerimônia está baseada nisso. Isso permite a dominação, a manipulação e a exploração. Evidentemente que numa hierarquia a informação é segmentada para que apenas quem esteja no topo tenha toda a informação. Embaixo cada um sabe apenas uma pequena parte. Quando eu trabalhei em processamento de dados numa empresa pequena, tinha acesso a todos os sistemas e todos os programas de cada sistema. Toda a informação passava por mim. Depois fui trabalhar numa gigantesca multinacional e aí só tinha acesso a uma pequena parte de uma parte de uma parte de um sistema. Cada analista só tinha acesso a uma diminuta parte do sistema. Ninguém conseguia entender o que fazia o sistema. Somente o gerente sabia o que aquilo significava. Se você entender até onde a informação pode ser segmentada, entenderá o quão poucas pessoas entendem realmente a realidade. Como informação é poder, fica evidente que a informação não pode ser codificada de forma simples e inteligível. Ela tem de ter múltiplos significados. Desta forma pode-se falar qualquer coisa e somente poucos entenderão o alcance do que se está a falar. O cérebro reptiliano é perfeito para isso, pois ele trabalha com símbolos. Símbolos são extremamente eficientes para passar uma informação e muito econômicos. Veja um outdoor numa estrada dizendo que dali a 29 quilômetros encontrará uma determinada lanchonete. Basta colocar o logotipo e a distância. Todo o resto da informação sobre a lanchonete está implícito no logotipo. O mesmo se aplica com a ideia de poder. Pode-se simbolizar o poder para que quem o veja saiba com o que está lidando. Essa questão do comportamento perante o poder, o cérebro reptiliano está programado para submeter-se ao poder, é muito clara quando se vivencia isso.
Uma vez um gerente de processamento de dados estava conversando comigo e tomando um café. Segurava nas mãos o copinho de café quando ouviu o diretor gritar o seu nome. O gerente ficou paralisado e não sabia o que fazer com o copo de café. Se pudesse, teria deixado o copo no ar e corrido para a sala do diretor. Levou uns segundos para poder se concentrar e colocar o copo numa mesa, e sair correndo para a sala do diretor. Outros podem sistematicamente ser contra o chefe, mesmo que isso seja ilógico. A insensibilidade é outra característica do cérebro reptiliano. Pode-se ver isso nos tratamentos cruéis em relação aos animais, crianças, mulheres e pessoas mais fracas em geral. Vejam nosso DVD sobre mutilação genital feminina, para ter uma ideia. Outra forma é a racionalização. Outro dia estava almoçando, e ouvi uma conversa sobre uma série de televisão. Uma pessoa disse que o comportamento assassino de um líder era para defender a comunidade. É assim que se justificam milhões de mortes numa guerra, por exemplo. O cérebro reptiliano adora controlar tudo o que for possível. Nenhuma variável pode ser deixada de lado. Somente o controle absoluto interessa, e é perseguido a todo custo. Isso é uma coisa compulsiva e infinita. Não passa pela cabeça dele que exista algo como teoria do caos, que impede o controle absoluto. Da mesma forma, o princípio da incerteza é um pesadelo para o complexo R. Ele abomina a indeterminação e as probabilidades da mecânica quântica. Daí vocês já podem ter ideia de onde vem toda a resistência em entender a mecânica quântica. Qualquer informação que coloque em xeque a visão dominante é abolida imediatamente, sem nenhuma análise. Se uma pessoa afirma que a Terra gira em volta do Sol, é queimada na fogueira. Para se ter poder absoluto é preciso controlar tudo. Uma coisa implica na outra. Desta forma, qualquer visão de mundo que permita divergência de opinião deve ser abolida. Somente uma única visão de mundo pode existir. Daí temos as perseguições políticas, as guerras, a Inquisição, a queima de livros, da Biblioteca de Alexandria, da Biblioteca de Atenas, os genocídios, etc. Na busca de um único controle e poder absoluto. Uma coisa puxa a outra. Para se ter poder absoluto é preciso possuir tudo. Partes não são suficientes. Somente tudo satisfará. E esse tudo é uma coisa complicada porque o universo é grande. Daí vem a insatisfação com qualquer quantia de dinheiro que se ganhe, com as quantidades de comida além do necessário que se come, com as compras compulsivas. Lembram daquela senhora que tinha 800 pares de sapatos, etc. Nunca é suficiente. E a posse tem de ser sobre tudo e todos. Nada pode ficar fora do alcance. Para se possuir tudo é preciso controlar o território. E cada um marca o território como pode. Alguns com bombas atômicas e outros fazendo xixi no poste. O sentido de domínio dá uma enorme satisfação para o cérebro reptiliano. Lembram que Nietzsche disse que somente tem dois tipos de pessoas felizes neste mundo? Os que têm o cérebro reptiliano totalmente no controle. Toda compulsão vem da necessidade de controlar, possuir, dominar tudo e todos. Essa necessidade nunca é satisfeita, porque o medo de não ter o suficiente é inato ao cérebro reptiliano. Portanto, nunca é suficiente. Os comportamentos obsessivos são a mesma coisa. O medo é inerente ao cérebro reptiliano. Ele teme o tempo todo. Procura a segurança absoluta o tempo todo. Imagine um alarme de carro que nunca se desliga, nem quando você está dirigindo o carro. É lógico que se todos procuram o domínio total a todo custo, teremos conflitos eternos. É justamente isso que acontece. Enquanto um determinado cérebro reptiliano não consegue o controle absoluto, ele se submete a outro. É uma forma de segurança também. Enquanto ele não arruma um jeito de derrubar o que está acima dele. É por isso que o superior é sempre cruel e impiedoso. Sabe que se vacilar o inferior toma seu lugar. Desta forma temos as hierarquias que funcionam tão bem. Isso permite enfrentar outras hierarquias concorrentes. Já viram no Animal Planet, um grupo de crocodilos comendo um boi? Muito instrutivo. Essa necessidade de submeter-se para garantir a segurança permite as guerras e todas as atrocidades, que são feitas apenas cumprindo ordens.
Para o cérebro reptiliano tudo é uma questão de sobrevivência do mais forte, mais apto, mais adaptável. Soa familiar? Isso justifica toda a barbaridade das guerras. Da submissão à adoração, temos apenas um passo. É uma forma mais eficiente de controlar criando uma adoração, do que tendo de insuflar medo o tempo todo. É mais econômico. Aqui entra também a manutenção do status quo. É claro que para criar uma estrutura assim, só pode haver um tipo de comportamento. A rigidez, sem nada alternativo ou maleável. Sem pensar, sem questionar, sem analisar, etc. Toda superstição é perfeita para isso. Se não se analisar, é possível implantar qualquer crença ou superstição da maneira mais perfeita possível. Lembram que foi dito que uma mentira repetida um número adequado de vezes tomará ares de verdade? Mais fácil que tirar doce das criancinhas, ou roubar o passe do metrô da velhinha. Depois de um certo tempo, fica mais fácil ainda porque sempre foi feito daquela forma. É a tradição. Lembram da história dos chimpanzés que espancavam outro chimpanzé, simplesmente porque sempre foi assim que foi feito? E se um chimpanzé questionar isso, também será espancado. Aqui também entra a visão de que este mundo é tudo que existe. Esta visão de mundo dá um sentido de segurança muito agradável para o cérebro reptiliano. Só existe o que percebo com os meus sentidos. É por isso que posso usar celulares e não pensar em ondas. Qualquer mudança no status quo é visto como ameaça e deve ser eliminada ou ignorada. É por isso que a ciência avança funeral após funeral, como disse um físico. O sistema de promoção por idade também é do cérebro reptiliano. Não importa a eficiência e sim a idade. O sistema de leis também é seguido fielmente por ele. Por mais absurdas que sejam as leis, elas são seguidas. Não há seguir, tem consequências para os que estão abaixo do macho alfa. O cérebro reptiliano sabe identificar isso prontamente. Qualquer tipo de crença pode ser implantada se for suficientemente repetida. A história está repleta desses exemplos o tempo todo. Ela funciona em função de todas as características explicadas acima. Da mesma forma, qualquer cultura pode ser implantada facilmente. Basta ter os meios de divulgar o que quer que seja. Sentir compaixão pela dor alheia é um sinal de evolução. Isso seria uma função do neocórtex. O cérebro reptiliano é o inverso. Para ele tudo é comida. Cérebro reptiliano e entropia psíquica têm tudo a ver. A entropia psíquica acontece quando não controlamos nossa mente e a deixamos vagar. Imediatamente aparecem os pensamentos negativos. Isso porque a energia tem de ser controlada, senão decai, isto é, perde energia e organização. Para que haja crescimento tem de haver um foco mental organizador. Temos de controlar nossa mente, para não ter pensamentos negativos. Já sabem que tudo que pensamos e sentimos, nós atraímos. Acontece que se nós controlarmos nossa mente, isso é uma função do neocórtex. O cérebro reptiliano perde o controle. Já viram que ele tem pânico de perder o controle, portanto, ele fará de tudo para retomá-lo, isto é, para que você volte a ter pensamentos negativos. Soa familiar? O sentimento dominante do cérebro reptiliano é o medo. Medo de tudo e de todos. Isso vai até o medo extremo de pensar que o mundo pode não ser como se pensa que é. Esse é um pânico existencial. Imagine o estresse que isso causa. Para o cérebro reptiliano, o contínuo espaço-tempo não existe. Só existe o agora. Portanto, qualquer trauma trazido à memória provoca a mesma reação da primeira vez. Isso é uma valiosa ferramenta de manipulação. E vocês sabem que todas as funções orgânicas automáticas são controladas pelo cérebro reptiliano. Não precisamos pensar para respirar, digerir a comida, etc. Pense no poder que o cérebro reptiliano tem para moldar suas emoções, seus sentimentos e seus comportamentos. É assim que a pessoa bate o carro para estragar o aparelho que toca o CD. Outra característica é que ele é um servo-mecanismo, isto é, não aprende com os próprios erros. Isso é função do neocórtex, cometidos vezes sem conta. A autossabotagem acontece uma vez após outra. Sempre na mesma situação, seja um cargo, um salário, uma situação de melhoria na vida, etc. É por isso que a programação do cérebro reptiliano é feita na infância com total eficiência.
Tudo que a criança experienciar será gravado a ferro e fogo. Esse comportamento será repetido pela vida afora, a não ser que seja apagado. Toda a questão sexual está controlada pelo cérebro reptiliano, portanto, tudo diz respeito a sexo tem uma importância transcendental na nossa sociedade. Porque é pelo sexo que se programa facilmente o cérebro reptiliano. Toda lavagem cerebral feita com traumas sexuais é extremamente eficaz. Vejam os casos tidos como transtorno de múltiplas personalidades. E quanto mais cedo o trauma for impingido, maior a eficiência. Em vista do explicado acima, o que fazer? Queremos ser livres ou não? Queremos ser felizes ou não? Queremos evolução ou não? É simples escapar de tudo isso acima. A simples mudança de consciência. A consciência cria a realidade. Mudou a consciência, mudou a realidade. Nenhum ato físico é preciso. Só mudar a consciência. A visão de mundo. É uma mudança puramente interna. A mudança da consciência para um novo paradigma. Basta trocar a visão de mundo, expandir a consciência do que é a realidade. É possível diminuir e anular o controle do cérebro reptiliano. Ele pode ser transmutado totalmente. É possível ficar livre do cérebro reptiliano. Quando a pessoa atingiu o nível de consciência de união com o todo, ela está livre do cérebro reptiliano. Isso é o que a ressonância harmônica permite fazer. Esse é o objetivo final. Hélio Couto. Não faço parte da equipe do professor Hélio. Todos os links oficiais do trabalho do professor Hélio Couto estão na descrição desse vídeo, inclusive o texto lido. Um recado importante: infelizmente esse canal não está monetizado pelo YouTube. Apenas estou trabalhando, estudando e ajudando outras pessoas compartilhando o aprendizado que tive com o professor Hélio. Se gostarem do trabalho e quiserem contribuir de alguma forma, estarei deixando minha chave Pix na descrição do vídeo. Obrigado por acompanhar o trabalho. Beijos.